Vamos romper os laços de solidão entre pais e filhos. Hoje no podcast quero falar sobre essa questão aí de solidão entre pais de um lado, filhos de outro. E aí tem essa solidão, essa coisa que não deveria existir. Eu sou a Rosana Cláudia Santos e é um assunto que eu gosto de tratar porque a minha missão no meu trabalho, na minha atuação, é justamente a aproximação, é justamente a intimidade entre pais e filhos, é essa aproximação, essa intimidade, essa parte gostosa de uma união verdadeira, de uma união que funciona, um laço, um relacionamento muito mais saudável, duradouro, algo forte dentro de uma base ali com princípios muito bons, importantes na situação da família, numa situação familiar, ou seja, em contextos familiares. Então é muito importante que a gente pense agora nessa questão, porque alguns pais ficam de um lado, filhos ficam de outro, e a solidão é o que permeia esse tipo de relacionamento. Isso não pode acontecer. Eu digo solidão porque muitos pais pensam que estão conectados aos seus filhos e muitos filhos pensam que estão conectados aos seus pais, mas não estão, infelizmente. Então eu tenho que falar sobre isso, porque é algo muito importante. Então quero iniciar aqui fazendo uma pergunta. Será melhor o filho ter medo ou melhor respeitar os seus pais? Será que com respeito e amor não seria melhor? Porque ter medo significa alguém que está estranho a nós, que nos traz algo muito desagradável, nos traz ali sentimentos negativos, ruins, que nos fazem ter medo. Eu tenho medo daquilo que me ameaça, daquilo que me ataca ou de pessoas que me ameaçam e me atacam. Já quando eu respeito aquela pessoa que olha para mim, que conversa comigo, que não me traz nenhuma ameaça, nenhum perigo, nenhum ataque, mas sim que é possível termos um diálogo, uma aproximação, alguém que vale a pena ter na minha vida, é alguém que eu respeito, é alguém que me inspira, é alguém que me motiva, é alguém que eu admiro. Então, o respeito está nessa base mais da admiração e na possibilidade de amar cada vez mais. Já o medo está ali num outro direcionamento, numa outra linha, e sim do afastamento. Então, nós queremos que tenhamos ali um contexto de família próximo, junto, unido, pais e filhos se relacionando de uma forma muito mais equilibrada, saudável. É para isso que muitos profissionais da área da psicologia, direcionamentos médicos, coaches, vários terapeutas, direcionamentos, aconselhamentos familiares, é para isso que nós trabalhamos, para que a parte relacional entre pais e filhos, que essa parentalidade com sua filiação, ou seja, seus filhos, funcione de uma maneira em equilíbrio, saudável, em harmonia, em amor, e que os resultados sejam assim magníficos, resultados positivos, maravilhosos, com filhos sendo amadurecidos de uma forma muito saudável, equilibrada. Quando há uma solidão, nós temos muitos problemas. Essa solidão está permeando muitos lares e muitos filhos e muitos pais não estão atentos a isso. Então, quando há muito amor envolvido e a manifestação desse amor, a obediência dos filhos vai ser algo muito natural. Os pais também desejam que seus jovens filhos, adolescentes, o respeitem, mas é aquela questão de muito amor envolvido que faz ser a obediência algo natural nesse relacionamento, nessa relação. Mas essa obediência, ela virá devido também à manifestação desse amor. Então, muito amor envolvido, eu amo, tal, porém eu preciso manifestar esse amor. Eu preciso manifestar em forma de diálogo, em forma de estabelecer ali uma relação
de amor entre pais e filhos. Não basta dizer que eu dou casa, comida, dou estudo, eu pago as coisas caras. O jovem de hoje, ele precisa sentir que ele é amado. Ele precisa ter a manifestação desse amor. Essa manifestação pode ser feita em forma de diálogo. Nós aqui, eu, por exemplo, venho de uma geração anterior, onde, lá se a gente pensar na hierarquia das necessidades humanas, as necessidades fisiológicas são as primeiras, né? A base da pirâmide, da hierarquia das necessidades de um ser humano. Então, a primeira base era a maior prioridade em ser suprida. Vinham outras coisas logo em seguida disso. Mas hoje, o jovem, ele está num mundo tão acelerado, ele está num mundo tão, vamos dizer, entre milhões de aspas, meio que caótico aí para ele, com tantos referenciais, tantos atravessamentos para a vida jovem dele, que é uma enxurrada de informações e por vezes muitas informações e assuntos tão destrutivos e negativos que se o jovem não tiver para ele uma manifestação de amor que o supra, que venha nutrir esse emocional, esse intelectual dele, ele acaba se perdendo e meio que acreditando em outros tipos de influências como sendo as melhores para a vida dele, justamente porque por vezes não encontra essas melhores influências dentro de casa. Então é muito importante que a mãe e o pai estejam percebendo isso, porque quando há manifestação de amor, esse jovem filho, por mais arredio que seja, meio grossinho, porque isso acontece durante a adolescência, essa investida, essa manifestação de amor é a parte que vence, é a parte que vai fazer a diferença para o filho admirar esse pai. Não só pelo fato do pai ou a mãe amar esse filho, mas sim pela apresentação, o formato dessa apresentação, desse amor. Então não basta dizer que apenas compreende o filho, é preciso dialogar. O diálogo cabe muito bem aqui, para que ele possa mostrar algo sobre as compreensões que o pai e a mãe têm dos conflitos do filho jovem. Quando há um diálogo direcionado que apresenta essa compreensão, o jovem percebe que alguém se importa com ele, que ele é importante. E isso vai trazer ali para ele uma influência mais forte de seu pai ou de sua mãe. E não basta também dizer apenas que tem paciência com esse jovem, é preciso mostrar através das ações. Quais? O aguardar, quando a gente fica esperando, escutar mais focadamente o que o filho está dizendo, escutar até o final. O jovem fica nervosinho quando é interrompido, quando não permitem que ele fale até o final. Então, num diálogo interessante ali com o jovem, vai ser muito importante que faça um combinado. Olha, filho, agora eu vou falar, você me ouça até o final, ok? A hora que você falar, eu vou lhe ouvir até o final. Ouça e escute. Escutar é quando eu presto atenção, quando eu faço o foco da atenção naquilo que eu estou escutando. Então eu compreendo, eu dou o foco. Se eu só ouvir, o filho está falando com suas balelas, não estou me importando. Mas se o filho percebe que eu estou dando aquela escuta ativa, aquela escuta focada, ele também vai se sentir importante. E interessante que quando o filho fala e o pai escuta, é tão recíproco, porque quando o pai falar ou a mãe falar, o filho também vai ter interesse em escutar. E se não tiver esse interesse, por já ser um comportamento, uma ação comum para esse pai e para essa mãe em ouvir e escutar o seu filho, poderá cobrar sim desse filho. Olha, eu lhe escutei até o final, prestando atenção em tudo que você me falou. Agora eu, seu pai, ou eu, sua mãe, eu é que vou falar algo com você. Então eu peço que você também me escute, assim como eu lhe escutei. Então eu também só posso cobrar do outro aquilo que eu faço, né? Porque também em muitos lares a gente vê isso. Muitos pais cobrando algo que não trazem as ações como reflexos para esses filhos. Como um exemplo, na juventude,
um momento em que o jovem mais percebe a atuação do que as falas. O filho está muito mais olhando ali com aquele olhar focado, uma câmera, né? São duas câmeras. Os olhos de um filho vamos dizer que são duas câmeras, dois instrumentos aqui focados em ver, perceber mesmo, analisar tudo que o pai ou a mãe faz. Tudo que eles fazem. E se as palavras desse pai e dessa mãe se transformam em ações, eles estão muito perceptivos disso também. Então, quando a gente apresenta para o filho essa paciência e que nós estamos escutando até o final e que nós estamos dando essa importância a ele, a gente vai quebrando aquele afastamento, a gente vai trazendo, como se fosse puxando uma cordinha, puxando, cada vez mais para se aproximar de nós, para quebrar, romper essa solidão de pai e mãe para um lado, filho para o outro. Nós precisamos aproximar, porque senão estão todos dentro de uma mesma casa, filhos lá no quarto, pai e mãe em determinados outros cômodos da casa, mas a solidão está imperando ali naquela família. Não podemos permitir isso dentro de um lar. Então, essa questão da paciência é mostrar através das ações o aguardar, o esperar, o escutar até o final, tudo que o filho quer falar. Os adultos nessa relação são os pais, estão nessa missão da melhor construção desse relacionamento. E o filho ainda está em processo de estruturação da personalidade, que também será forjada por seus pais. A personalidade ela está sendo mais lapidada no decorrer desse processo da adolescência. E o pai e a mãe, que são os melhores influenciadores, vão forjando, vão lapidando da melhor maneira possível, quando ao invés de permitir um afastamento, provoquem a aproximação, para eliminar esses momentos de solidão da adolescência, da juventude. Os pais podem sim construir ou até mesmo destruir a relação com seus filhos. Deixa ele quieto lá, porque ele vai pensar, vai resolver. Nossa, ele vai pensar milhões de coisas, mas não vai pensar como o pai ou a mãe gostaria em resolver certas situações. Nós precisamos ajudar esse jovem filho a resolver suas situações, a falar o que ele precisa ouvir, a mostrar a ele o que ele precisa de fato ver, reconhecer na vida dele. Existe uma autoridade, existe uma firmeza que precisa ser apresentada a ele, mas é uma firmeza em autoridade amorosa. Há uma hierarquia que precisa ser respeitada e o pai e a mãe estão sobre, a mais, no nível maior que seu filho. Pais que se igualam demais perdem também essa questão do respeito. Então, nós somos mães, somos pais, estamos juntos, temos ali nosso exercício de bom diálogo, paciência, nós compreendemos, nós estamos aqui junto com você, você é importante, nós nos importamos com você, estamos aqui para o que der e vier, mas nós sabemos um caminho para a sua vida e se você desajustar algo, eu preciso ajudar você a lapidar, a retornar aos trilhos. É dessa forma que a gente precisa agir ali nesse direcionamento com o filho. Agora veja, muitos filhos ainda não recebem diálogos que falam direto ao coração, aquilo que o filho realmente precisa receber. Veja bem, muitos filhos ainda não recebem esse tipo de diálogo que vão ali certeiro no coração do filho, porque muitos pais ainda não se posicionaram como autoridade amorosa para os seus filhos. Então essa questão do diálogo fica truncado, não fica adequado, né? E o filho vai precisando ter cada vez mais alguém que seja a autoridade sobre a vida dele. Esperamos que a autoridade seja o pai ou a mãe, porque se isso não está acontecendo dentro do seu lar, certamente o filho jovem, adolescente, ele vai procurar em um amigo, em uma pessoa de fora do seu lar, que traga uma influência para ele, que traga verdades, que olhe para ele, que se importe com ele. E aí essa pessoa, ou pessoas no plural, serão os influenciadores e se tornarão a autoridade sobre a vida do filho. E aí, ao invés do filho respeitar os pais e admirar, ele vai
respeitar e admirar as outras autoridades sobre a vida dele. E aí a questão fica assim: meu filho me obedece, meu filho faz tudo o que eu falo. Pode ser que o filho faça por medo e não por respeito. É importante percebermos: meu filho, ele está obediente porque ele respeita e me admira ou porque ele tem apenas medo? Medo significa fazer somente na frente do pai e da mãe. Quando não está com esse pai e mãe, não fará. Infelizmente, não fará. E fará o quê? Fará o que os outros influenciadores ditarão para ele como regra, como um bom comportamento, um bom posicionamento. E muitas vezes isso é um fracasso, isso é um desastre na vida do filho, quando ele se envereda pelo mundo das drogas, de vícios, bebidas, comportamentos promíscuos e por aí vai, uma série de outras coisas que não deveriam estar na vida do filho, porque dentro do seu lar impera a solidão para ele. E lá fora ele está amado, está acolhido, está desejado, então ele vem ali com inspirações de outras referências negativas. Se tivermos a sorte de ser uma referência positiva, amém. Mas a gente sabe que nessa loucura do mundo moderno, em muitas questões aí, acaba que as influências, maior parte das vezes, são negativas. E o filho precisa entender que a autoridade sobre a vida dele é sim o pai e a mãe. Então, precisamos analisar. Eu penso que a parte mais linda numa relação entre pais e filhos é quando a autoridade amorosa ela se estabelece nessa relação. E a autoridade amorosa, que é o pai, que é a mãe, se mostra, se revela para o seu filho, lógico, com limites. Mas o filho precisa ver uma humanidade nesse pai e nessa mãe, para que nessa relação os pais possam se mostrar num direcionamento, em se aproximar num diálogo mais possível, um diálogo que priorize o mundo interno de ambas as partes. O pai e a mãe precisam dizer do que sente. Olha, filho, eu sinto tristeza, eu fico muito chateado com isso, eu fico muito preocupado. Olha, eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso do que você falou, do que você fez. Me deixa muito tranquilo quando você age assim. Me deixa muito em paz quando você fala assim. Puxa, eu gosto de acreditar em você. Que importante é eu confiar em você. Eu estou confiando em você. Eu estou gostando muito de ver as suas ações, de ver o seu desenvolvimento, de ver a sua dedicação, seu desempenho. Então, quando os pais se abrem falando do que sentem, mas esses sentimentos são referentes às coisas, às questões do filho. É nesse aspecto que eu estou falando. Uma autoridade amorosa que se abre ao filho falando de si mesmo, dos aspectos que sente, que percebe, que está ali no pai e na mãe, referente às coisas do filho. E isso fará com que o filho se sinta muito importante, acolhido, notado, amado. Essa é uma forma de manifestação de amor também. Nisso tudo, o filho se sentindo alguém tão importante para esses pais, e o pai e a mãe se revelando como é que eles se sentem referente às coisas do filho, o filho, nossa, que interessante, eles sentem isso em referente a mim, aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei. Então esse filho passa a admirar, a escutar melhor seu pai e sua mãe, a observar algumas coisas que antes não observava, a participar de algumas coisas que não costumava participar, e também o diálogo vai se estabelecendo, porque na mesma medida o filho vai desejar também começar a se expor e a dizer do que sente, do que percebe, das coisas que vê dentro de um lar. Então são direcionamentos importantes. O pai e a mãe inspiram o filho a falar, dá o testemunho de forma reflexiva, ou seja, eles fazem e o filho vê o que eles fazem. Isso dá um referencial diferenciado para o filho fazer também. Se meu pai e a mãe falam o que sente, por que eu não posso dizer o que eu sinto? É por aí. Toda vez que os pais priorizam o mundo jovem, o filho vai se sentir muito mais acolhido.
e os pais serão cada vez mais admirados e também amados por seus filhos jovens. É isso que acaba acontecendo e a solidão vai indo embora, porque a união começa a se estabelecer muito mais forte. E eu estou falando aqui justamente em romper os laços de solidão. Então, o filho jovem, ele é um iniciante da adolescência, um iniciante do mundo, um iniciante de um processo de vida, um iniciante de um novo nível, um novo patamar de vida. Sempre alteramos as fases da nossa vida e a cada fase que nós evoluímos, nós iniciamos. Então nós somos principiantes. De repente, seu filho é um principiante da adolescência, dessa juventude e precisa ter aí uma percepção de uma prática na vida dele, do relacionamento dentro de um lar, que ele não está sozinho nesse mundo. Seu pai e sua mãe estão verdadeiramente se importando com ele para tudo o que der e vier. Isso é uma parte muito importante. E mesmo que o filho não goste muito de abraços ou toques, por exemplo, nessa fase da adolescência, porque tudo vai depender do tratamento que ele recebe. Se ele admira muito esse pai e essa mãe, ele não vai se importar tanto assim em receber abraços, toques. Ele vai gostar, principalmente quando os pais cultivam uma autoridade amorosa no sentido de se colocar no lugar do filho para compreendê-lo e entrar no mundo jovem para colher informações, compartilhar, trocar experiências, e nisso tudo vai estar o referencial de uma afetividade. Aí o que acontece? O toque, certamente, por exemplo, quando um pai ou a mãe fala, colocar a mão ali sobre o ombro do filho, nas costas do filho, dar um toque, um abraço, né? Enquanto fala, dialoga sobre algo, haverá uma conexão mágica. Uma conexão mágica. Não há assim, posso dizer, um diálogo mágico. Se eu falo assim, acontece isso. Não. Existe uma conexão que precisa ser estabelecida, mas quando há uma afetividade envolvida e o filho compreende que essa autoridade amorosa está direcionando a ele, né, o filho, essa conexão de amor, de afeto, o filho vai compreendendo que ele é importante, ele passa a admirar alguns comportamentos, algumas ações desse pai e dessa mãe também, e ele também espontaneamente vai desejar tocar, colocar a mão em seu pai, sua mãe, dar um abraço, receber um abraço. Os jovens são carentes, é que eles têm um jeitinho meio porquinho espinho, vamos dizer assim, de receber um carinho, não gosto. Inclusive eu tenho um vídeo que falo sobre essa questão de adolescentes versus abraço. Como é que o jovem gosta de ser abraçado? Ele gosta de ser abraçado, eu falo isso nesse vídeo que eu estou citando aqui. Ele gosta de ser abraçado de uma forma em que ele se sinta útil, que ele se sinta importante e que ele perceba que se importam com ele. Esses 3 itens são, vamos dizer assim, substitutos de um abraço. Mas quando esses 3 itens acontecem, naturalmente o filho vai desejar abraços e vai gostar de receber abraços. Então o filho que se sente útil, que é importante e que ele perceba que alguém se importa com ele. Esse vídeo que eu estou citando aqui, adolescentes versus abraços, eu sugiro aqui que você assista para você entender essa questão do toque com o filho jovem e adolescente. Inclusive aqui na descrição do vídeo, desse vídeo aqui do podcast do YouTube, você vai encontrar ali o link para você clicar, acessar e assistir. Assista na íntegra e entenda o que significa um abraço para o filho jovem e adolescente. Naturalmente, poderá ser estabelecido sim o desejo de um abraço e a recepção de um abraço. Isso vale muito a pena. Assista esse vídeo. Depois você pode até escrever para mim nos comentários o que você pensa a respeito. Então o toque ele vai ser importante em algumas circunstâncias, enquanto fala, dialoga sobre algo. Haverá essa conexão que cria uma atmosfera de muita emoção, reciprocidade. E o resgate desse filho é feito, o laço da solidão é rompido. Então o filho começa a perceber que ele está ali dentro de um nível de importância muito grande para seus pais.
e que ele é acolhido, que ele tem manifestações de amor, diálogos direcionados para essa manifestação de amor, que o pai e a mãe se posicionam em relação numa autoridade amorosa, falando de seus próprios sentimentos em referência às questões do filho. O filho percebendo tudo isso, lógico, com um tempo, um processo de percepção a respeito disso, um filho que está lá naquele nível de solidão, ele vai começar a perceber algumas coisas, esse momento de solidão vai sendo rompido, o filho vai percebendo algumas ações desse pai, dessa mãe, começa a admirar, a ter ali aquela força de influência maior de seu pai, de sua mãe, passa a admirar seus pais, respeitá-los mais e acaba desejando ter o toque, ter o abraço, ter também uma manifestação de afeto com o seu pai, com a sua mãe. Ele se sente mais em liberdade e sente isso de uma forma mais natural. E é isso que nós queremos, romper com esse laço de solidão para que o filho também tenha o desejo de aproximação. Não é só o pai e a mãe que vá fazendo suas investidas, suas ações, suas aproximações. O filho ter também esse momento de percepção e desejar se aproximar dos seus pais. Porque mesmo com a resistência adolescente de tanto investir nessa ação, o filho vai ceder em algum momento. Porque na verdade o que o jovem mais quer é ser ouvido. Quer tirar o filho da solidão, fazer com que ele se aproxime, oferecer a ele, ao jovem adolescente, a oportunidade de ser ouvido. Deixe que ele fale tudo e qualquer coisa que ele quiser falar, da maneira que ele quiser, que ele conseguir falar. Lógico, a gente ouve algumas coisas que parece que é pimenta nos ouvidos, mas não importa. Ele precisa falar de tudo que está na vida dele, da coisa mais simples, a pior situação da vida dele, exatamente para o seu pai e para a sua mãe, não para aqueles influenciadores externos nocivos. Ele precisa falar para o pai e para a mãe, para que esses pais tenham as informações corretas e façam a reversão disso. Comece a inspirar seu filho, a dar um norte, ações, manifestações de amor, com um diálogo dentro da postura de autoridade amorosa. Esse filho passa a admirar seus pais e a se aproximar. E a solidão vai sendo rompida. Há muitas dores, sentimentos de perdas que o adolescente está vivenciando nessa fase da vida. E principalmente quando alguém que está nesse contexto, jovem com ele, é o que vai justamente dar o alívio desses sentimentos de perdas, de necessidades, dos lutos que o jovem passa nessa fase. O jovem passa pela necessidade de luto, sentimentos de perdas, em questão do corpo da infância, dos pais heróis de infância, em questão da autoimagem, a mudança do corpo, o mundo infantil para o mundo jovem, coisas do mundo jovem que são muito solicitadas a ele e ele ainda não aprendeu, não esteve ainda nesse nível, nessa altura, para dar agora um devido retorno em tudo aquilo que geralmente os pais ou outros adultos que estão inseridos ali no mundo dele venham solicitar, cobrar dele. Então há muitos sentimentos difíceis, fortes, que são vivenciados por esse jovem nessa fase do processo da adolescência. E quando há um adulto que está com ele ali junto e o auxilia para que ele tenha o alívio desses sentimentos, tipo alguém, por exemplo, que o olha nos olhos, que escuta tudo aquilo que ele fala até o final, alguém que mostra a ele, que o entende, que o compreende, pelo menos está buscando essa compreensão a respeito desse jovem. O que o jovem vai ver nisso? O que ele vai sentir? Ele vai perceber que, nossa, eu sou visto, eu sou percebido, né? Me notam, sabem que eu existo aqui. Pode parecer que seja algo assim, uma frescura, algo que não seja importante, mas essas necessidades aí nos sentimentos tão fortes que o jovem passa, não é frescura. Ele sente efetivamente todos esses sentimentos tão fortes, tão difíceis. Então, quando o adulto, e se for um pai ou a mãe que está ali direcionado a ele, o acolhe e ele perceba
que ele não está sozinho nesses momentos de tristeza, uma ansiedade que vem, sei lá de onde, de repente o jovem está ansioso, medos, temores de não conseguir realizar determinadas tarefas, há uma afobação, até uma respiração que modifica quando ele é muito requerido, solicitado a fazer certas coisas de forma imediata, rápida. Os adultos muitas vezes pedem aos adolescentes para fazerem algumas atividades, já pensando, supondo que esse adolescente já saiba fazer, mas na maior parte das vezes ele não sabe fazer. Peça para um jovenzinho lavar um quintal, por exemplo. Ele não sabe lavar um quintal, ele joga água e aquele negócio fica lá tudo melequento, a poeira não sai o suficiente e ele não sabe os procedimentos, jogar no sabão, desfregar, passar a vassoura, tira lá o excesso, depois enxágua, depois passa o rolo, depois enxuga, coisas simples aparentemente, mas por vezes alguém ainda não parou e não explicou para ele os detalhes do processo, como lavar um simples quintal, uma área ali, por exemplo, onde fica guardado um carro, por exemplo, da casa onde ele mora. Muitas vezes, até mesmo em ações muito simples, ele mesmo se sente subestimado, ele mesmo se subestima em pensar, eu não dou conta, eu não sei fazer, eu não consigo, eu não presto para nada, eu não sei fazer nada direito. Acaba que ele acaba tendo esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento que vai trazendo o jovem a se afastar dos adultos que estão próximos a ele. Então, muitas vezes, um adolescente, um jovem está lá guardadinho no seu quarto ou em um canto da casa, não se engane, há trilhões de coisas passando por aquela cabecinha ali e muitas vezes ele está em momentos de solidão, momentos que ele está ali um pouco se sentindo vazio e ao mesmo tempo se sentindo tão cheio de tantas coisas. Então é um emaranhado de situações, de sentimentos, de pensamentos, parece que está dando um nó no pensamento mesmo. Não sabendo como fazer com tudo aquilo, se afasta e fica em solidão. E pai e mãe pensando que está indo tudo muito bem, porque o filho obedece, o filho faz tudo o que eles pedem em questão de obediência, mas às vezes é o temor, é o medo e não é o respeito. Então é necessário sim olhar como está esse afastamento ou essa aproximação com o filho jovem. E até mesmo diria aqui que os jovens que cometem suicídio durante o período da adolescência, ou pelo menos tem a tentativa do suicídio, no fundo não querem matar a vida, porque eles estão lá todos na boa expectativa de sua vida, muitas curiosidades, muitos interesses, muitas coisas legais, interessantes ao redor dele, que ele deseja, que ele aspira, sonhos, vontade de realizar tantas coisas, conhecer lugares, conhecer pessoas, tantos tipos de atividades, tipos de lazer, sabe? Viagens, quantas coisas. Você começar a conversar com um jovem, tudo aquilo que ele sonha, tudo aquilo que ele deseja, é uma infinidade de coisas, que muitas pode ser que nem alcance, porque de repente são coisas até mirabolantes, mas quando um jovem tenta o suicídio ou até mesmo se suicida durante o período da adolescência, nesse processo, ele não está querendo matar a vida, ele está querendo matar a dor e sozinho ele não sabe como resolver suas dores. É isso que acontece. Então, quando há um adulto na relação e esses pais tendo ali a sua autoridade amorosa, o mais experiente, o mais experimentado, que está em nível superior dentro dessa hierarquia, traz ali aquele acolhimento, aquele norte, aquele direcionamento, uma firmeza, porque a autoridade fala firme, sabe para onde deve serem direcionadas todos os posicionamentos, as decisões, as ações do filho, e tem firmeza, e tem convicção, e sabe o direcionamento correto de tudo. Não é obrigado a saber de tudo, mas quando não sabe de algo, diga ao filho: olha, sobre esse assunto que você acabou de me falar e que eu escutei até o final, eu vou pensar sobre ele e nós voltaremos a continuar nossa conversa aqui, nosso diálogo. Então o pai ou a mãe vai buscar informações, ou o casal senta, conversa juntos, resolvem algumas coisas em acordo ali para dar o melhor direcionamento, a melhor influência
sobre a vida desse filho. E aí, veja, eu sei que tem muitos pais, e eu atendo muitos pais assim, tem pai, tem mãe que nem sequer, para você ver, nem sequer sabe o nome do jogo do videogame do filho. Nem sequer sabe se o filho emprestou uma fita, um CD, como querer um pendrive, alguma coisa. Que tipos de trocas de jogos o filho faz com os amigos. Tem pai, tem mãe que não sabe o nome do jogo que ele mais deseja, que ele mais usa no videogame. Recentemente, perguntando para uma mãe em que eu estava atendendo no consultório, que muito reclamava dos jogos, dos games do filho, eu disse: qual é o jogo que seu filho mais usa? Qual é o jogo que ele mais gosta? Ela não soube me responder. Então, aquele jogo que incomoda a mãe, ela nem sequer conhece qual é o jogo. Por que o jogo incomoda? Por ele ficar lá jogando ou porque o jogo traz algum tipo de referencial nocivo e tóxico? Então, precisamos entender as coisas. Uma coisa é ficar horas lá no videogame e outra coisa é o jogo interferir no processo de educação desse filho. Tem pais que não sabem quem é que joga os jogos de games online com o filho. Não sabe quem está online. Tem pais que não sabem quem é o pior colega da escola, que incomoda o filho quase que todos os dias. E que aí quando o filho chega em casa meio amargo, nervoso, bravo, não entende o porquê. Não entende o porquê. Porque esse pai, essa mãe nem sequer sabe quem é o pior colega da escola. Tem pais que não sabem nem mesmo se o filho sonha quando dorme. Não sabem. E nem sabem mais ainda. Eu sei que ele sonha, mas o que ele sonha? Não sei, nunca perguntei, não me falou. Nem sabe que tipo de sonho o filho tem. Se é um sonho perturbador, se é um sonho de terror, se é um sonho para as erupções noturnas, como tem lá a questão da época do menino, em que ele está com as ereções espontâneas e já tem ejaculações também espontâneas durante o sonho noturno, sonho erótico, nem sabe que isso está acontecendo com o seu próprio filho. Tem pais que não sabem das últimas novidades sobre o filho. Que novidades? Por exemplo, uma descoberta sexual, se ele fez um novo amigo, qual o último livro que ele leu espontaneamente, que tipos de influenciadores digitais ele segue. Tem pai, tem mãe que não sabem disso. Tem pai, tem mãe que não sabem de muita coisa. E certa vez eu ouvi alguém dizer assim: nossa, Rosana, mas você defende esses jovens, né? Como se o pai e a mãe fossem os terrores na vida dele. Eu não estou defendendo nem o filho e nem o pai e a mãe. Eu estou dizendo aqui de um contexto real, daquilo que existe e daquilo que eu encontro no meu consultório todas as vezes que eu atendo casais, ou só o pai, ou só a mãe, ou filhos, porque os filhos estão muitas vezes com transtornos emocionais justamente por estar em solidão. Solidão do quê? Sozinhos, com toda aquela carga afetiva, toda aquela carga do repertório jovem. E se nós temos uma família, por que não a família romper com essa solidão e estarem juntos? Nós não devemos estar juntos somente quando uma pessoa vai para um hospital ficando doente, uma doença lá, um processo difícil, aí todo mundo se abala e sai correndo. Mas precisa ficar doente para todos estarem juntos? Vamos romper com essa solidão. Precisa romper com essa solidão. Eu digo muitas vezes que se a parte emocional, os sentimentos negativos sangrassem, nós viríamos ali pai, mãe, filhos, todas as pessoas, muitas sangrando, porque aí estaríamos vendo ali os sentimentos. Mas como o sentimento não sangra, então a gente não vê. E aí a gente pensa que ele não existe. Ele existe sim. Então a autoridade e o respeito dos pais são essenciais, mas não como alguém que o filho comanda também, né? Como um fantoche, o filho faz o que quer. Não é isso. A autoridade amorosa, ela está alinhada ali com o filho, dando norte, firmeza, influenciando, direcionando,
falando de si para o filho, para que o filho se sinta inspirado em falar de si também. Mas o pai e a mãe são as autoridades e não estão nas mãos de filho nenhum para o filho determinar, mandar. Eu vejo muitos filhos, jovens, adolescentes, comandando e mandando em seus pais. Isso está errado, equivocado. Isso também é uma base de solidão. O filho está sozinho, porque o filho não é nível maior. Quem é o nível maior é o pai e a mãe. Então a autoridade precisa existir sim. Os pais podem estar no mundo jovem para compreender com diálogo aberto, porém com assertividade, não sendo permissivo, sem equilíbrio, que vai trazer a melhor educação para o filho. Um pai ou uma mãe assertivo é sim, e não é o não. Então pensa bem se vai dizer o sim ou se vai dizer o não, porque precisa manter aquilo que foi dito, senão não será uma autoridade amorosa assertiva. Mas também não dá para ser rígido ao extremo e muito menos permissivo ao extremo. Para tudo há uma coerência, uma constância e consequência. Também sempre estou falando disso. O filho deseja algo, tem uma investida ali, tem algo que precisa ser resolvido. Vamos em autoridade amorosa analisar. É coerente? É legal esse repertório? Podemos continuar com isso daqui ou não? A constância, dá para existir outras vezes, outros momentos? É algo que pode permanecer constantemente na vida do nosso filho? Qual a consequência? Negativa. Já tem um ponto ruim aqui. Positiva. Podemos continuar sim. Então, sempre analisando esses três aspectos: coerência, constância e consequência. Esses três aspectos vão compor a melhor direção para as decisões sobre a vida do filho. E os filhos precisam sim admirar o seu pai, sua mãe, e é dessa admiração que vai nascer o respeito do jovem adolescente para os seus pais. Desse respeito nasce o diálogo. Então, de onde nasce o bom diálogo do meu filho querendo dialogar comigo? Deste respeito. Filhos que não dialogam com o pai, com a mãe, não estão inseridos numa base de respeito, não estão respeitando seus pais. Eu disse no início aqui desse podcast, ter medo é uma coisa, respeitar é outra. O filho pode fazer tudo que o pai e a mãe comanda em obediência por medo. Agora eu posso ter um filho que respeita e obedece naturalmente porque admira esse pai e essa mãe. E disso nasce o diálogo. O filho espontaneamente vem falar de um tudo de si mesmo, do seu mundo interno, das suas questões, do seu mundo jovem, das suas próprias questões. Ele vem falar para sua mãe e também para o seu pai. Então, nós temos que ter esse conhecimento aqui. A mãe e o pai, quando estão próximos, conectados com o filho, se mostram nessa autoridade amorosa, dialogam sobre si, de pai e mãe, para o filho, no seu próprio mundo, e disso vai nascer a admiração do filho. Da admiração nasce o respeito, dessa admiração vem ali um diálogo mais verdadeiro e mais puro. O diálogo, ele é a parte mais acessível. Vocês sabiam disso? O diálogo é a parte mais acessível, porém encontra inúmeros obstáculos, empecilhos para que ele exista. É incrível isso, sendo que é uma coisa tão acessível, inúmeras barreiras para não existir. Uma delas é essa parte que eu estou dizendo aqui, essa solidão, pais para um lado, filhos para o outro. Então, o diálogo sendo a parte mais acessível, ambas as partes, tanto os pais quanto os filhos, podem iniciar um diálogo com o outro. Lógico, o filho jovem está ali todo naquele emaranhado das dificuldades jovens, suas perdas, suas transformações, muitas caraminholinhas na sua cabeça. Então, os adultos da relação, nível maior, autoridade amorosa, podem sim iniciar esse diálogo de uma maneira correta. Se os pais desejam ser a autoridade e ter o respeito desse outro, no caso o filho, é preciso sim usar o diálogo.
Eu vou ter o respeito daquele que eu dialoguei e me revelei, mostrei e dei a direção. E esse diálogo acessível será justamente o rompimento da solidão entre pais e filhos jovens. Pais e filhos jovens que não têm diálogo vivem em solidão. Vamos romper com essa solidão? Vamos trilhar diálogos? Colocar diálogos nessas famílias? Esses diálogos rompem com a solidão. E não vamos esquecer jamais, o seu filho é um diamante.